adianta a senhora dizer que a gente tem que orar. Não adianta a senhora falar muito aí em oração, porque bonitinho é. Falar, vamos orar, e aqui quem escuta faz, que bonitinho, ela tá falando, vamos orar. Mas se a senhora orar, e se a senhora fizer o contrário da sua oração, a Bíblia chama de hipocrisia, me desculpe. Então, se a senhora teve a coragem de ir lá na urna e apertar o número 13, como a senhora fez, a senhora não pode estar falando de oração. A senhora está orando para um Deus que é contra o aborto. A senhora está orando para um Deus que é contra a ideologia de gênero nas escolas. A senhora está orando para um Deus que é contra liberar droga, maconha, para que a adolescente fique viciado. A senhora está orando para um Deus que é contra a violência. E como é que a senhora tem a coragem de falar de oração e de ir lá na urna e apertar o número 13? Onde é que está a sua coerência? A senhora não está sendo coerente com o que está falando. Esse é o perigo dos crentes que ficam falando de oração, dos crentes que ficam falando em Jesus, mas está fazendo exatamente o que Deus não se agrada. Me desculpe falar. A senhora não está agindo com o que Deus, o seu Deus, se agrada. A senhora escolheu uma pessoa domingo, entendeu? Optou por uma pessoa domingo que vai totalmente de encontro à sua Bíblia. Qual é a Bíblia que a senhora está lendo? Porque se for a Bíblia igual a minha e a das irmãs, a senhora está fazendo exatamente o que a sua Bíblia diz para não fazer. Não é obrigado gostar de Bolsonaro. Não é obrigado dizer assim, eu amo de amor, de paixão, eu gosto de tudo que ele faz. Não. Até porque comigo não funciona assim, eu não gosto de tudo que ele faz. A questão é que a gente precisa escolher o candidato que tem mais a ver com os nossos valores cristãos. Eu quero saber o que é que adianta de a senhora estar no círculo de oração e quando a irmã Rosa levanta as irmãs para orar pelos drogados, para orar pelas famílias, para orar pelos dependentes químicos, para orar pelas crianças, se a senhora está escolhendo uma pessoa que é a favor de tudo isso. Peraí, irmã Didi, isso é uma hipocrisia muito grande, abra seu olho. Me desculpe falar isso, mas é a verdade. Me desculpe, mas é a verdade. Não tem condições da senhora passar a sexta-feira toda no círculo de oração, orando para que Deus restaure as famílias, se a agenda do PT e de Lula vai contra as famílias. Irmã Didi, abra os olhos, não só a senhora, como várias outras, que pode ter aqui no grupo, ou em outros grupos, né? Quem faz isso? Vocês estão agindo com hipocrisia. O que é isso? Abram os seus olhos espirituais. Irmãs indo votar de vermelho, com orgulho de apertar o 13. Vocês estão escandalizando o nome de Jesus. Abram a mente, leiam a Bíblia. Quando a senhora fala, vai ficar lá quem Jesus quiser, está errado. Quando Esté ficou sabendo, através de Mordecai, ou Mardoqueu, que o povo judeu tinha a data certa para morrer, por causa de Amã, ela mandou falar assim para o tio dela, Mardoqueu, ou Mordecai: faz 30 dias que o rei não me chama. Então, se eu não for chamada para a presença do rei, eu não tenho condições de ir lá pedir ao rei por nosso povo. Aí sabe o que foi que Mordecai mandou dizer a ela? Ei, vem cá, Esté. Tu estás pensando que só porque tu é rainha e que está aí no palácio do rei, quando chegar o dia de executar todos os judeus, você está pensando que você vai se livrar, é? Não vai, não. Você vai entrar no meio porque o seu povo é judeu. A mesma coisa eu falo para a senhora. Quando a senhora fala só vai chegar lá quem Deus quiser, é hipocrisia da senhora falar isso. Porque não adianta dizer isso. Dessa maneira, quando a senhora ficar doente, a senhora não deve procurar um médico e a senhora não procurou? A senhora não está tomando remédio? Por quê? Porque a senhora sabe que Deus deixou a medicina. Tá entendendo? Se fosse assim... Ai, meu Deus, ele pegou a faca. Ó. Se fosse assim, quando um cristão ficasse com câncer, não ia procurar os médicos, porque ia dizer assim, foi Deus que permitiu. Então, da mesma forma, quem vai para lá é quem eu e a senhora escolher. Entendeu? E os crentes estão uma vergonha. Os crentes que tiveram coragem de ir ali, apertar um 13 e que vão repetir esse ato e vai apertar o 13 de novo, são uma vergonha diante de Deus. Me desculpe o que eu estou falando, eu tenho muito carinho pela senhora, eu tenho muito respeito pela senhora. Agora, a gente não pode aceitar isso e deixar passar em branco. Eu só me manifestei agora porque a senhora comentou alguma coisa, porque se não tivesse comentado, eu também não iria falar nada. Entendeu, irmã Didi? Pense melhor, escute o que foi que o pastor Ailton falou ontem na Santa Ceia. Escute, recebi um áudio dele falando. Ele dizia assim, crente que votou no PT devia ter vergonha de cear. Entendeu? Devia, irmã Didi. Porque a senhora não está olhando o futuro das crianças. O que é que vai ser de Arthur, seu netinho, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos? O que é que vai ser das minhas duas crianças? Jesus está voltando, a gente sabe. Mas a Bíblia diz que se a gente sabe fazer o bem e não faz, peca. A senhora está indo ali numa urna, apertar o 13, me desculpe dizer, está pecando. Porque apertar ali está fazendo com que um mal grandioso volte para a direção do nosso país. Entendeu, irmã Didi? Pense direitinho. Volte atrás. Reveja o que a senhora fez. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente vai colher aqui. Esse pensamento de só vai pra lá quem Deus quiser, tá errado. Entre aspas, porque tudo é da vontade de Deus, a gente sabe. Mas é como Isabela falou, existe a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva. Quando ele vai de pá, é isso e acabou-se. Mas a vontade permissiva dele é quando ele diz assim, você quer isso mesmo? Então tá certo, é você que tá querendo, porque existe o livre-arbítrio.
Então a senhora pense direitinho no que a senhora fez, a senhora pense direitinho se a sua vida de cristã está condizente com o que a senhora está apoiando, sem olhar para as famílias que vão ter jovens e adolescentes viciados, de acordo com o presidente vai apoiar. Então a senhora não vai poder mais orar pelo filho da irmã Cicrana, o filho da irmã Fulana, que está quebrando tudo dentro de casa porque quer uma droga. A senhora não vai poder orar porque a senhora ajudou a uma pessoa a chegar no poder e apoiar isso daí. A senhora não vai poder dizer assim, meu Deus, tanto aborto está acontecendo. A senhora não vai poder dizer isso, porque a senhora está apoiando uma pessoa e colocou lá uma pessoa que tem as mãos sujas de sangue. E todos que colocarem ele lá, a cada aborto permitido por ele, as mãos de vocês também vão estar cheias de sangue. É bíblico. Nosso pastor postou ontem, o pastor Isaac, na rede social dele. Então vocês estão olhando para a situação com os olhos materiais. Mas nós somos crentes, temos que olhar para a situação política com os olhos espirituais. Entendeu, irmã Didi? Todos os nossos vizinhos países aqui estão na miséria, comendo lixo. Na Venezuela não existe cachorro, porque os cachorros acabaram, porque não tem alimento. E a senhora quer colocar um cara que disse que acha bonito o modelo que a Venezuela, que Cuba, que a Nicarágua e que até a China adota. É uma ditadura. A senhora gostou de ficar no período da pandemia em casa? Porque eu não gostei. Lula apoia. Ele disse que vai colocar os pastores no lugar deles. E eu falei para a senhora naquele dia aí na casa de Joselma, e a senhora falou, não, isso é mentira. Abre os olhos, irmã Didi, tem vídeo dele falando isso. Como é que a senhora tem coragem de dizer que é mentira? Pense direitinho, tem uma senhora como a minha mãe, respeito muito a senhora. Agora, é um absurdo o que crente, que diz que é crente, está fazendo na hora de votar, tá certo? A paz do Senhor, não fico com raiva de mim, mas eu senti a necessidade de alertar a senhora. Como eu não tive uma oportunidade pessoalmente de conversar com a senhora analise direitinho esse áudio. Tá certo? E entenda como um carinho de uma irmã em Cristo que ama muito a senhora e que quer livrar a senhora de ter as mãos sujas de sangue daqui que Lula ganha, se no caso ele ganhar. Se a senhora disser assim, vamos orar, então haja de acordo com a sua oração. Vai orar? Pronto. Então coloca uma pessoa lá que é de acordo com seus princípios. E não tem outro. É Bolsonaro.